O meu entrevistado de hoje é Sérgio Sochodowski, que é presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O Sérgio foi também diretor-geral do New Development Bank, o Banco dos BRICS, em Xangai. O Sérgio teve passagens importantíssimas pelo governo e também pela iniciativa privada. A gente pode destacar, por exemplo, a atuação dele como chefe de gabinete do BNDES, além de ter também protagonizado a assessoria internacional da Presidência da República. E o Sérgio atuou também na Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Nós, em 2012, fomos o primeiro banco de desenvolvimento a criar uma plataforma digital. No ano passado, nós já estávamos, desde 2019, na verdade, trabalhando numa plataforma digital para financiamento a municípios. A nossa ideia é fazer o crowd-in, ou seja, trazermos também investidores privados. Nós não temos capacidade, sozinhos, de prover todo o crédito e todo o apoio técnico que é necessário para a gente suprir aí o gap de infraestrutura que é muito grande. E o desejo do governo de Minas Gerais, expressado pelo governador, é criar o ambiente de negócios e regulatório que seja atraente para a gente poder também trazer esse benefício aqui para a população mineira, atrair negócios, né? Eu acho que no Brasil nós às vezes criamos falsos dilemas, né? No episódio de hoje eu tenho o prazer de receber o Sérgio Sochodowski, que é presidente do BDMG. Sérgio, que prazer enorme te ter aqui. Obrigada por ter vindo na nossa casa para falar aqui com o Infracast. Prazer estar com vocês aqui hoje. Sérgio, olha, eu já venho acompanhando o seu trabalho faz tempo, mas hoje mesmo saiu uma notícia super interessante relacionada aos Green Bonds. Eu sei que o BDMG, aí sob a sua gestão, foi um dos pioneiros na realização de operações verdes. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu sei que esse tema às vezes parece distante da infraestrutura, mas cada vez mais a gente tem trazido as pautas ESG para dentro do nosso universo, né? Sem dúvida nenhuma. O que eu vejo é um mercado e uma temática que vem ganhando muita atração internacionalmente e no Brasil também, não é diferente. A gente vê um alinhamento grande de empresas, de bancos multilaterais de desenvolvimento, bancos subnacionais de desenvolvimento, que é o nosso caso, e outras entidades com vistas a mobilizar recursos para projetos sustentáveis. E aí isso também está inserida a infraestrutura sustentável, né? Nós vivemos uma época de emergência climática. A gente vê o compromisso de países como a China e agora os Estados Unidos, né, que está formalmente retornando para o Acordo de Paris, que criou uma posição ministerial, né, com o John Kerry aí encarregado para o tema de mudanças climáticas, né, uma figura muito sênior, né, um político aí de enorme experiência. E nós, aqui em Minas Gerais, estamos sintonizados com essa temática no sentido de cumprir o nosso mandato de Banco de Desenvolvimento e mobilizar recursos para poder ajudar na transformação, né, da economia mineira para uma economia mais sustentável, em vários segmentos, né, não só no segmento de micro, pequenas, médias, grandes empresas, no agro, mas também na infraestrutura, tanto na parte de projetos em que nós estamos envolvidos, como estruturação de concessões rodoviárias, que é o caso específico onde a gente tem um mandato, mas também no financiamento da infraestrutura municipal, né? Nós temos um trabalho muito importante esse ano de edital de municípios, né? Nós temos centenas de contratos ativos, né? Então o tema aí de cidades sustentáveis é um tema muito importante e também o tema do saneamento e tratamento de água, que são temas aí bastante chaves. E aí, portanto, lançar a mão da emissão de títulos verdes, títulos sociais, títulos socioambientais, né? Títulos sustentáveis, que foi o nosso caso. Nós fizemos uma emissão no finalzinho do ano passado, dia 29 de dezembro,
registramos ela em Nova York. Foi um private placement, né, com a parceria aí com o BID Invest, que é o braço privado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e fizemos então a primeira emissão de um banco, seja de desenvolvimento ou privado no Brasil, de títulos sustentáveis, né, e no caso no mercado externo no valor de 50 milhões de dólares. Então uma jornada, né, que a gente empreendeu desde do momento que nós chegamos aqui em Minas Gerais, no comecinho de 2019, com o desenvolvimento primeiramente de um framework, né. Então houve uma preparação muito técnica, fizemos todo o trabalho de second party opinion, né, o trabalho aí das consultorias especializadas e técnicas para trazer a credibilidade a fim de atrair os investidores, e conseguimos dar todos os passos e chegar a atravessar a linha, né, final da emissão bem-sucedida com a compra desses títulos, que agora terá o seu uso do recurso destinado justamente para uma carteira, num pipeline de projetos sustentáveis. Que bacana! E aí entra nesse pipeline projetos que, enfim, estejam alinhados com todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive de infraestrutura. Exatamente. Ele é considerado um SDG Bond, um SDG Linked Bond, né? Então, um título sustentável alinhado aos 17 ODS, né, aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, Agenda 2030 das Nações Unidas, e, portanto, ele permite um uso bastante flexível dos recursos, tanto para o tema social quanto ambiental. Então, a gente consegue montar uma carteira bem diversa de projetos que são elegíveis para o uso desses recursos, e a gente fazer um bom uso desses recursos, alocando na ponta nesses projetos que têm alto impacto de desenvolvimento. A gente faz a mensuração, né, desse impacto nos projetos e reporta, então, os projetos, o uso do recurso para os investidores. Que bacana. Já vi que você gosta da pauta, enfim, do ESG. Você chegou aqui me perguntando sobre o nosso projeto do Infra Women Brasil, né? Não deixa de ser um projeto alinhado com um dos ODS, né? Exatamente, gostei de ver, Sérgio, que bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa, você mencionou, enfim, alguns programas do banco e falou aí sobre o seu mandato para conduzir um projeto bem interessante de um lote rodoviário, se eu não me engano, Ouro Preto, né? Estou indo para lá amanhã. Ótimo, espero que você goste. Já vou ver as estradas. Ótimo, maravilha. Me conta um pouquinho mais desse projeto, porque eu acho que é tão emblemático para Minas Gerais, né? Já temos aqui uma PPP importante, né, da 050 e uma outra também, concessão, né? Sim. E aí a ideia é aumentar os lotes de concessões rodoviárias, e eu achei sensacional que o BDMG, aí como Banco de Desenvolvimento, esteja também num papel de estruturação, até pensando na financiabilidade do projeto mais adiante, né? Isso. Nós, quando chegamos, entendemos que o papel de um banco como o BDMG, que é um banco que tem um tamanho bastante relevante, né, como banco de desenvolvimento, um banco que tem um total de ativos aí hoje superando 8,5 bilhões de reais, é o maior banco estadual de desenvolvimento do Brasil. Mesmo? Você sabe que eu fui conselheira da Desenvolve São Paulo? Ah, foi? E sempre o parâmetro era o que o BDMG está fazendo. Pois é, ainda é assim. Ainda é assim. Mas o presidente é amigo nosso, o Nelson. A Desenvolve é um grande parceiro, o Milton, que talvez tenha sido o presidente da época. Eu adoro o Dr. Milton. É um grande amigo também, foi presidente da BDE, hoje é a posição que eu tenho aí, presidindo a Associação Brasileira de Desenvolvimento. O Nelson é também um membro, né? A Desenvolve é associada, e a Desenvolve ela sucedeu o Badesp, né? São Paulo teve um banco de desenvolvimento no passado, foi liquidado, infelizmente, e eu acho que possivelmente no futuro ela possa se transformar novamente num banco de desenvolvimento. Eu sempre brinco com o Nelson sobre isso. Mas desculpa te interromper. Não, imagina, mas eu acho assim, o que nós colocamos no começo era a meta de nós sermos não apenas provedores de crédito, mas atuarmos também com equity. Nós fazemos isso tanto diretamente quanto
por meio de fundos, muitos deles de venture capital, quer dizer, num segmento aí inicial, né, do empreendedorismo no ciclo, mas também na área de estruturação de projetos. Muito importante. Primeiro porque Minas Gerais tem um número de municípios muito grande, o maior do Brasil, né? 853. É surreal. E é muito grande, e mais de 80% com menos de 30 mil habitantes. É um estado que, na verdade, tem o tamanho de um país, ele é maior que a Alemanha em superfície, né? E é muito central do ponto de vista de ligar as diversas regiões brasileiras e com carências que precisam ser supridas, e eu entendo que o Banco de Desenvolvimento, na sua missão de crédito, mas de estruturação de projetos, pode ajudar na mobilização aí de recursos para dar conta dessas carências e ajudar na promoção do desenvolvimento aqui em Minas Gerais. Então, nós montamos uma equipe especializada, já havia uma expertise no banco, né, com alguns projetos, um histórico de projetos interessantes, mas a gente trouxe uma equipe nova, mais sênior, fizemos algumas mudanças internas do ponto de vista da estrutura mesmo da equipe, o tamanho da equipe e a própria senioridade da liderança. E hoje a gente assumiu diversos compromissos do ponto de vista de mandatos de estruturação, tanto no nível municipal quanto estadual, e um deles é justamente o mandato da estruturação do lote Ouro Preto, que é emblemático porque ele liga, são 300 quilômetros, aproximadamente 300 quilômetros, que liga Ouro Preto a Mariana, Mariana a Brumadinho, passando por Ouro Preto, obviamente, e que são as duas cidades alvo das tragédias da mineração, mas também duas regiões que são, ao mesmo tempo, atraentes do ponto de vista turístico, né? Mariana é uma cidade histórica, Brumadinho nós temos aí o Parque de Inhotim, temos a região do entorno de Brumadinho também, de alguns municípios afetados pela tragédia, que são muito relevantes do ponto de vista turístico, e o trecho atravessa a região metropolitana de Belo Horizonte. Sim. Então, economicamente, ele também é muito relevante. Então, nós recebemos esse mandato do Estado de Minas Gerais e estamos estruturando uma concessão rodoviária que a gente acredita que vai ser de grande sucesso para trazer um ótimo operador de qualidade, né, para fazer os investimentos necessários nesse trecho rodoviário, e nós estamos utilizando os critérios ESG, né, para essa concessão. Então, ela será uma concessão aí, vamos dizer, dentro de uma lógica bastante sustentável, né, atual, e tenho certeza que vai atrair muito interesse do setor privado. Com certeza. E já que você falou sobre os eventos, né, de rompimento das barragens da Vale em Mariana e Brumadinho, a gente sabe que foi firmado um acordo entre a Vale e o governo de Minas Gerais para regrar como vão ser feitas as reparações, né, e as indenizações que vão ser pagas pela Vale ao Estado para fazer frente a essas reparações. Esse lote vai contar com recursos da Vale? Não sei, ou enfim, como isso está sendo tratado? Não, esse lote, nós já temos um acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós já recebemos um recurso bastante razoável, né, como se fosse um primeiro passo do que vai se tornar uma fábrica de projetos. Que né? legal. Então a gente tem um grant que nós recebemos, o acordo é a gente fazer uma boa entrega de maneira que a gente possa receber outros grants e eventualmente isso se consolide numa fabriqueta de projetos aqui de Minas Gerais, é o nosso desejo, e as conversas com o Banco Interamericano têm fluído nesse sentido. Então a gente está com esse desafio, já estamos com os recursos, com os consultores, enfim, com toda a equipe já em andamento, realizando as medições, as auferições e os trabalhos para poder cumprir o cronograma. Mas dentro do acordo da Vale nós temos itens específicos que constam do acordo oficial,
com relação à estruturação de projetos pelo BDMG, tanto de uma plataforma geral de projetos, no valor de 40 milhões de reais, quanto na parte de estruturação de projetos para iluminação pública no valor de 85 milhões de reais. Então, é um volume bastante significativo, né, para quem trabalha na estruturação de projetos, além de uma responsabilidade no crédito, né, com um fundo aí bem robusto que deve estar chegando aí segundo as orientações que nós recebemos. Que máximo. Bom, você tocou no ponto que era já a minha próxima pergunta e deu o gancho perfeito, que é sobre iluminação pública. E também pegando o gancho de uma primeira intervenção sua, falando de Smart Cities, eu queria te perguntar sobre o protagonismo do BDMG em apoiar municípios mineiros, e aí você me corrige, mas imagino que sejam só mineiros nesse primeiro momento, sim, para que possam, enfim, se estruturar de forma a viabilizar cidades mais inteligentes, eventualmente mais equipadas, que tenham aí o desenvolvimento de serviços tais como os de iluminação pública, que geram, inclusive, informações relevantes do ponto de vista de gestão da cidade, do crescimento da cidade, do planejamento da cidade. Conta pra gente, Sérgio. Olha, Isadora, eu tive uma surpresa muito positiva quando eu cheguei em 2019. Eu cheguei em março, no final de abril, começo de maio, nós lançamos um edital de financiamento para municípios, na época no valor de 200 milhões de reais. A gente acabou fazendo uma suplementação e contratamos 302 milhões de reais. E nesse momento eu comecei a receber, logo antes do lançamento, visitas de vários prefeitos. E me chamou muito a atenção porque era um edital ainda mais convencional, né, diferente do edital que nós vamos lançar esse ano, que já tem um caráter de sustentabilidade mais aprofundado. Aquele também já tinha o tema de cidades inteligentes, já tínhamos recebido projetos que tinham um grau de sustentabilidade importante, inclusive na parte de saneamento. Esse dá passos além. Mas o ponto que eu queria chegar é que, mesmo um edital mais convencional, nós começamos a receber alguns projetos de Smart Cities, projetos já bem modernos de prefeituras de 30 mil habitantes, de 40 mil habitantes, prefeitos jovens, mais antenados aí com equipes técnicas, né? E isso foi uma surpresa bastante positiva de poder colocar o banco à disposição dessas prefeituras e financiar projetos bem relevantes, alguns dos quais nós inclusive utilizamos recursos de bancos multilaterais com interesse em financiar municípios na área de sustentabilidade. Então, de um lado, a gente conseguiu ter no pipeline projetos que tinham esse componente e a gente linkou com o crédito que a gente conseguiu realizando captações internacionais ligado ao tema da sustentabilidade e das cidades inteligentes, né? Então, a gente viu alguns projetos de iluminação pública, nós temos até um projeto grande aqui em Ribeirão das Neves que nós estamos financiando, muito importante porque, como você sabe, não só o ponto de vista da eficiência energética, mas tem um rebatimento no tema da segurança, né? Obviamente, no tema do monitoramento e do controle da própria cidade, do tráfego, enfim, realmente torna o gerenciamento da cidade, otimiza muito, né? Muitas vezes alinhado ao tema de câmaras inteligentes, o planejamento urbano, né, da cidade, isso é muito facilitado e o banco está muito alinhado com esse pensamento e quer ser parceiro, já é parceiro desses municípios que estão buscando melhorar as condições de vida, né, o ambiente mesmo de trabalho, de negócio, de qualidade de vida, de bem-estar para aqueles que ali habitam e desenvolvem os seus negócios. O ciclo fecha, né? Porque uma vez que você é a fábrica de projetos e o estruturador, você consegue entender do ponto de vista do financiador também, porque o banco não deixa de ser um provedor de crédito. Sem dúvida. O que faz sentido, enfim, o que leva a essa financiabilidade dos projetos. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, o que um financiador, até pensando nos municípios pequenos mesmos e em projetos que eventualmente sejam desenvolvidos
para esses municípios? O que o financiador vai olhar e como a gente pode, eventualmente, chegar mais perto de um project finance, chegar mais perto de um financiamento voltado para o projeto, a despeito das garantias creditícias que, eventualmente, esses municípios menores não vão poder oferecer. Claro que, no caso de PPPs de iluminação pública, você tem a CIP ou a COSIP, que já é um mecanismo de pagamento interessante, né, que por si só te dá alguma segurança, mas me conta mais, assim, do ponto de vista de estruturação, o que um estruturador precisa atentar? Eu não poderia concordar mais contigo, Isadora. Eu acho que nós vivemos uma fase de transição no Brasil, de uma onda muito positiva, né, de um modelo mais arcaico, menos sofisticado, e agora a gente passando para um modelo em que, até com o marco regulatório, a gente teve aí no ano passado a aprovação do marco do saneamento, que eu acho que é uma revolução. A gente tem várias concessões, PPPs, bem sucedidas e bem operadas por empresas profissionais que conseguem operar bem e realmente se remunerar do próprio negócio, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente rompe com uma tradição mais antiga em que a remuneração estava muito baseada na construção, no EPCista. A gente agora consegue quebrar, romper esse ciclo vicioso, separando o EPCista do operador. Eu acho que esse é um tema bastante importante. No edital de municípios, a gente ainda trabalha com o Fundo de Participação dos Municípios como garantia. São projetos menores, mas que a gente faz em grande escala, mas nós também trabalhamos de maneira customizada em projetos maiores, e aí eu acho que entra realmente uma conversa de project finance propriamente dito, como é feito lá fora, e a gente começa a se aproximar de encontrar mecanismos que possam aí permitir atingir o equilíbrio necessário, como você bem colocou, né? Com as taxas aí que estão ligadas a alguns dos serviços que podem ser concessionados, e a gente já vê experiências em vários estados brasileiros, e o desejo do governo de Minas Gerais, expressado pelo governador, é criar o ambiente de negócios e regulatório que seja atraente para a gente poder também trazer esse benefício aqui para a população mineira, atrair negócios, né? Um estado que faz fronteira com os grandes mercados brasileiros, né, de outros estados, né, falando de Rio, São Paulo, Goiás, Brasília, Bahia, Mato Grosso do Sul. Então a gente tem uma relação aí bastante dinâmica do ponto de vista das trocas, do comércio, do investimento, da mobilidade das pessoas, né? Há um desejo grande também com as novas tecnologias das pessoas mudarem para cidades menores, onde o custo de vida é mais barato, onde a qualidade de vida é muito boa. Nós temos empresas multinacionais instaladas em várias cidades menores aqui em Minas Gerais, e o nosso desejo é poder equipá-las, né, com o que há de melhor do ponto de vista dos serviços públicos, ainda que eles sejam administrados pelo privado, muitas vezes com mais qualidade e eficiência do que do poder público originário, né? Perfeito. Acho que você toca nesse ponto do marco regulatório de saneamento, enfim, desenvolveu tudo isso que você falou, e achei um gancho muito importante para a gente pensar, enfim, quais são os projetos que, inclusive, se alinham a essa pauta de sustentabilidade, de projetos sociais, pensando mesmo nesse perfil de tomador do crédito ou, eventualmente, receptor dessa política de estruturação, e que são facilmente elegíveis para um título verde ou para, enfim, qualquer outro tipo de financiamento alinhado com objetivos de desenvolvimento, né? Isso. E acho que cada vez mais realmente o saneamento entra na pauta, tanto para municípios quanto para estados também. A gente deve ter, não sei se na sua carteira, mas projetos de resíduos, enfim, e outras tantas coisas relacionadas a essa cadeia. Temos projetos de gerenciamento e tratamento de resíduos. Nós já temos alguns na carteira, e também muitas das captações internacionais que nós fizemos, a primeira delas muito emblemática ainda em 2019, com o Banco Europeu de Investimento, uma captação de 100 milhões de euros, então mais de 600 milhões de reais,
milhões numa linha de financiamento climático. Então, é uma carteira que está sendo montada, a gente já fez o desembolso de mais da metade dessa linha no ano passado, então nos primeiros 12 meses, desde a contratação, muito ligada à energia renovável, energia solar, mas também em projetos de tratamento de resíduos, em PCHs, em diversos projetos, inclusive de agricultura sustentável, que nós estamos alocando. Então a ideia é ter uma carteira de projetos diversificado. Alguns tocam no tema da infraestrutura sustentável, né, sem dúvida nenhuma, e a nossa ideia é ser justamente esse banco de última milha, muito próximo, né, do tema regional, das cidades mineiras, dos municípios que têm essa característica de serem municípios pequenos, mas alinhados às agendas globais, conseguindo ser uma espécie de plataforma que mobiliza recurso financeiro, recurso técnico e coloca isso à disposição na ponta com os municípios e do outro lado na parceria com os bancos nacionais, com os bancos multilaterais, com equipes técnicas, né, de maneira que a gente possa realmente ajudar aí a roda do desenvolvimento sustentável girar de uma maneira muito eficiente, produzindo resultado para a população. Isso é bem interessante, né? Porque quando você pergunta para alguém o que é desenvolvimento, para uma pessoa pode significar uma coisa, para outra completamente diferente, né? Mas dessa forma como você recheia essa moldura, eu achei, enfim, sensacional você, pelo menos pelo que entendi aqui da sua fala, dizer que muito mais do que prover um determinado recurso, você ensina como esse recurso, você ajuda na capacitação, enfim, você pega mesmo na mão de quem precisa desse desenvolvimento para poder entender como chegar lá e como utilizar esse crédito, enfim. Eu não sei, estou aqui... Isso é muito importante, esse é o ponto. Nós, em 2012, fomos o primeiro banco de desenvolvimento a criar uma plataforma digital. Olha. Então, prover crédito, né, pelo meio digital. Somos um banco de desenvolvimento, portanto, o Banco Central não nos permite ter agências. Nós só temos a sede principal, então a plataforma digital foi um meio de conseguir chegar na ponta, nos 853 municípios mineiros, com agilidade para micro e pequenas empresas. No ano passado, nós já estávamos, desde 2019, na verdade, trabalhando numa plataforma digital para financiamento a municípios. E acabou que o projeto coincidiu com o tema da pandemia e nós aceleramos e pegamos já o edital, a segunda metade do edital de 19 e inserimos a plataforma digital de maneira que os municípios, muitos localizados a quase 1.000 quilômetros de Belo Horizonte, pudessem inserir os documentos, enfim, toda a parte aí vamos dizer, dos trâmites burocráticos na obtenção do crédito, de estudos, em vez de trazê-los fisicamente para Belo Horizonte e inseri-los na plataforma digital. Então esse foi um salto importante. Depois, a nossa ideia é fazer o crowd-in, ou seja, trazermos também investidores privados. Nós não temos capacidade sozinhos de prover todo o crédito e todo o apoio técnico que é necessário para a gente suprir aí o gap de infraestrutura que é muito grande. Então a gente entende que a gente tem que mobilizar recursos nossos e de outros. Nós temos até casos que nós ajudamos a mobilizar a participação de fundos de investimento em infraestrutura asiáticos. Nós tivemos um caso em 2019 que tinham um apetite para se instalar em Belo Horizonte e acabaram abrindo um escritório aqui na cidade. Nós temos um trabalho também na parte de desmobilização e desestatização, importante, que o banco recebeu alguns mandatos específicos. Então, nós entendemos que a gente tem um trabalho bastante multifacetado e nós temos que trabalhar com os parceiros públicos e privados, tanto no nível estadual, municipal e privados, realmente sem nenhum tipo de preconceito com a origem. O que nós queremos são empresas éticas, sérias e profissionais e boas prestadoras de serviço na ponta.
Eu ia falar exatamente isso, acho que, enfim, estou absolutamente alinhada, porque esse desenvolvimento de um lado é você ajudar, no caso da infraestrutura, né, você ajudar o poder concedente, ou o município, o estado, a autoridade, a chegar lá para transformar um projeto financiável. De outro lado, também desenvolvimento é você desenvolver, apoiar, fomentar um mercado de privados que ainda não chegou lá. Isso. E aí, nesse sentido, uma pergunta, né? Quando a gente olha, então, para o crédito, porque até então a gente está olhando para, enfim, como estruturar projetos que possam receber crédito. Então, quando a gente olha para essa ponta do crédito, me parece que a gente ainda tem uma economia muito dependente de crédito público, migrando cada vez mais, né? A gente vê, por exemplo, uma rodovia 100% financiada por meio de debênture, que foi a Centro-Oeste Paulista, o Grupo Entrevias em São Paulo, e cada vez mais lançando mão de mecanismos como as debêntures para ser uma realidade, enfim, o mercado absorvendo isso. Mas ainda somos dependentes na infraestrutura crédito de BNDES e dos bancos públicos. E aí, queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ponto e sobre as condições que são oferecidas pelo banco para projetos de infraestrutura tradicional ou mesmo social ou alinhadas, sempre alinhadas com a pauta de sustentabilidade, mas para chamar a atenção da iniciativa privada, bancos ou investidores qualificados ou não, para dizer: vamos apostar no desenvolvimento da infraestrutura, aportando capital em projetos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que no Brasil nós às vezes criamos falsos dilemas, né? Então, quando a gente olha para a experiência internacional, na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê uma colaboração bastante estreita entre o público e o privado, entre instituições financeiras de desenvolvimento públicas e privadas e a utilização de mecanismos, instrumentos, vamos chamar de mercado e sofisticados para o financiamento. Aí eu estou falando de emissão de bonds, né? Estamos falando de debêntures, estamos falando de diversos títulos, né? Que nós, inclusive como BDMG, lançamos mão para a captação de recursos no mercado doméstico, com letras financeiras, com LCAs, enfim, utilizamos no ano passado muito o DPGE, que é o emergencial criado pelo Banco Central, a emissão de títulos sustentáveis, as várias captações internacionais, mas o que nós fazemos é utilizar a melhor experiência internacional que a gente conhece do ponto de vista de repertório e que está disponível no Brasil da maneira mais eficiente. Não acho que a gente tenha uma solução só no público e também não exclusivamente no privado, né? Quando a gente pensa na própria Califórnia, nos Estados Unidos, quer dizer, a Califórnia tem o iBank, né, o California Infrastructure and Economic Development Bank. É um banco de desenvolvimento igualzinho ao BDMG, capta recurso emitindo bonds sucessivamente na Califórnia, tem a vantagem de ter um estado que é AAA, então capta recursos em termos muito interessantes, mas financia a infraestrutura, pequenos negócios, inovação, com uma carteira de projetos muito semelhante à nossa. A gente tem amizade com o presidente lá, há outros bancos públicos nos Estados Unidos que fazem a mesma coisa. Eu estava falando do Banco Europeu de Investimento, é o banco que financiou o Eurotúnel, né? O trem que liga a França à Inglaterra, né, ao resto da Europa, um projeto de alto risco, muito importante, mas estratégico, né? Lembrando que a França foi o primeiro país a tomar um empréstimo do Banco Mundial para a sua reconstrução, né? Nós vemos na China o China Development Bank tem um papel muito importante, a China utilizou e ainda utiliza em larga escala o apoio do Banco Mundial, ajudou a criar 2 novos multilaterais, que é o Banco dos BRICS, o New Development Bank, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, e o Asian Infrastructure Investment Bank, são sócios do Asian Development Bank também. Então, os países, eles não têm muito preconceito, eles encontram um recurso adequado do ponto de vista de prazo, de apetite de risco, de complementação para financiar os seus projetos de desenvolvimento, e eu acredito que o Brasil deveria fazer o mesmo sem nenhum tipo de preconceito, com pragmatismo, né? Você veja, São Paulo
fez a concessão da Pipa, da rodovia, em 2019, um grande sucesso. 14 bi de investimentos. Pois é, com investimento de um grupo liderado pelo Fundo Pátria, com o Fundo Soberano de Singapura, num projeto estruturado, num consórcio de 3 bancos de desenvolvimento, né? Então, assim, eu acho que é um projeto super importante. E não se esqueça que parte do recurso do Fundo Pátria veio de um aporte que foi feito pelo Banco dos BRICS no Fundo Pátria. Então você vê uma colaboração perfeita entre bancos de desenvolvimento na estruturação e no provimento de crédito, em parceria com investidores especialistas, né, privados, e que estão aí podendo fazer esse nível de investimento que vai trazer uma revolução do ponto de vista do eixo de interconexão em São Paulo, né, tão relevante, que estava realmente numa situação bem complicada antes do projeto ser apresentado. Então acho que a gente tem que replicar esses modelos em outras regiões do país, não só no modal rodoviário, mas em outras classes de ativo aí na infraestrutura. O Brasil é um país grande, é atraente para esses grupos internacionais, e a realidade comprova isso. O que a gente precisa é criar um ambiente adequado, ter segurança jurídica, né, ter um ambiente aí regulatório para poder atrair esses capitais e os players éticos e profissionais para realmente fornecer um serviço de qualidade na ponta para os usuários. Sérgio, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, enfim, você tem tanta experiência, né, internacional, fiquei pensando sobre como os estrangeiros enxergam o Brasil. E aí, por favor, você me corrija se eu estiver errado, você é o especialista. A gente, e até também aproveitando aqui a sua experiência em trabalhar em parceria e também dentro de bancos de desenvolvimento multinacionais, enfim. A gente muitas vezes nos entes subnacionais sofre com as mazelas de o Brasil ser enxergado como um grande bloco estrangeiramente falando. Então, se você não tem, por exemplo, uma garantia soberana, ou se você, enfim, não tem um aval da União, significa muitas vezes que você não pode acessar crédito de multilateral, ou que você não pode, enfim, de alguma forma contar com recursos, porque a política dos multinacionais muitas vezes passa por esse relacionamento com o governo federal, né? Me fala um pouco como você vê esse cenário e até assim, como você vê o BDMG ou bancos estaduais ou, enfim, dos subnacionais atuando nesse sentido. Fico pensando até, conectando com outro tema, se não caberia, numa evolução, a gente ter bancos estaduais ou bancos subnacionais aportando garantias ou, enfim, em algum papel similar a esse. Estou aqui viajando, né? Me fala. Não. Eu vou te dar algumas informações que vão te surpreender. Legal. Primeiramente, nós temos hoje no BDMG basicamente um pouco mais que uma dezena de linhas ativas com bancos multilaterais, todas elas sem garantia soberana. Eu não tenho nenhuma operação com garantia soberana, fruto de uma necessidade do momento, né, no sentido de que a realidade fiscal do Estado não permite que ele forneça contragarantia, mas também de uma estratégia deliberada de fazer operações sem garantia soberana que são mais rápidas, menos burocráticas, porque não é necessário passar pelo trâmite do Congresso, da COFIEX, né? Então eu consigo fazer um número maior de captações, ainda que um pouco mais caras, mas consigo entregar esse valor em maior volume, maior rapidez na ponta. Então esse é um primeiro tema. E o segundo tema é que a gente começa a ver no Brasil, e já temos a primeira experiência de um banco subnacional de desenvolvimento que está fornecendo uma contragarantia própria para fazer uma operação com garantia soberana,
mas cuja contragarantia não é do Estado e sim do próprio banco, que é o caso do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, que é o banco dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, acho que é uma experiência muito importante, uma operação que eles estão completando com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós estamos acompanhando de perto, temos uma relação muito próxima com o BRDE, um grande parceiro nosso, eles também olham outras experiências nossas, então a gente tem uma troca muito fluida no âmbito da Associação Brasileira de Desenvolvimento, que reúne 31 instituições financeiras de desenvolvimento no Brasil todo, bancos nacionais, cooperativas de crédito, agências de fomento, bancos comerciais, bancos regionais, o SEBRAE, a FINEP. Então é uma plataforma de troca de conhecimento, de boas práticas muito relevante, inclusive oportunidades de cofinanciamento. Nós temos também vários cofinanciamentos com parceiros nossos aqui em Minas Gerais e existem também outras experiências no Brasil afora. Tem uma cobertura nacional e lá também nós desenvolvemos parcerias com os bancos multilaterais de desenvolvimento, agências de desenvolvimento de países específicos. Tem sido uma experiência muito grata aí poder presidir essa associação aí nesse período que eu estou à frente. A gente deu uma parada estratégica para poder apresentar esse momento ilustre, que é o tombstone da operação que o Sérgio nos contou aqui, da emissão dos títulos verdes. Olha que bacana. Fala mais sobre isso, Sérgio. A gente, como eu estava contando, foi uma jornada longa, né, de mais de um ano, desde do primeiro momento em que a gente começou a trabalhar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, aí, aproveitando para agradecer a parceria, tanto da equipe do próprio BID e do BID Invest, né, que acabou fazendo a compra, mas a própria equipe do BID nos ajudou em diversas etapas na estruturação do título, na estruturação, na publicação do framework do título sustentável, que está no nosso site desde meados do ano passado, e que nos permitiu chegar aí no finalzinho do ano com a efetiva emissão do título sustentável aí no dia 29 de dezembro com registro em Nova York. Então está aqui o tombstone que a gente fez num design aí meio diferente, com uma folha, a temática aí dos ODS, mas é um símbolo aí, né, para essa jornada que a gente conseguiu cumprir, fica registrado, a gente guarda com muito carinho aí esse símbolo do nossa primeira emissão, né, primeira emissão de um banco brasileiro total. Aí de um título sustentável alinhado aos ODS. Sensacional. E acho que a gente fecha o ciclo com isso, né? Porque a gente estava mesmo falando sobre estruturação, desenvolvimento nesse ponto e desenvolvimento também atraindo, enfim, a iniciativa privada, preenchendo os gaps de financiamento para poder fazer um bom projeto. E aí, Sérgio, para a gente terminar, eu queria que você me contasse assim, o que você vê de perspectivas, né? Tanto para os bancos de desenvolvimento no financiamento da infraestrutura, quanto também na participação privada, enfim, ou no fomento a capitais estrangeiros, privados, e nessa composição também com os capitais públicos, claro, para levar desenvolvimento a partir da estruturação e da condução de bons projetos de infraestrutura. Então, eu acho que, primeiro, nós precisamos ter uma estratégia nacional, né, federal, mas também estadual, muito bem definida, né? Aqui em Minas Gerais a gente tem isso numa relação com o próprio secretário de infraestrutura, parte do próprio do governador, está integrado no plano mineiro de desenvolvimento, né, num esforço que foi feito já no começo do governo e depois atualizado,
mas eu acho que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter um senso de urgência, né? Observar o que outros países emergentes têm feito, como eles têm utilizado suas instituições financeiras de desenvolvimento. Eu olho muito para a Turquia, olho para a África do Sul, que tem um grande banco de desenvolvimento, para a Coreia, né? Para a China, para o Japão, para o Vietnã, enfim, para a própria Europa, que tem bancos de desenvolvimento, bancos multilaterais atuando na Europa, no Mediterrâneo, então, atuando muito em parceria com os bancos privados, com os fundos soberanos, com os investidores institucionais, né, entendendo o apetite de cada um, do ponto de vista do mandato de investimento, de prazo, de instrumentos e mobilizando recursos para financiar uma infraestrutura que realmente garanta a qualidade de vida, o barateamento de transações, permita investimentos, né, de empreendimentos mais relevantes em regiões aí menos desenvolvidas. Então, eu acho que nós precisamos ter esse senso de urgência e esse olhar com planejamento e coordenação desses vários atores, né? É isso que a gente vê nos casos de grande sucesso, uma coordenação de atores públicos e privados, um ambiente jurídico e regulatório com segurança, com previsibilidade, e isso atrai investidores domésticos, investidores internacionais, bons operadores, né? Então a gente precisa realmente garantir o ambiente que premie aqueles que são os melhores operadores, os prestadores, os especialistas realmente no serviço a ser entregue, que na origem é um serviço público, ele está sendo concessionado. A gente não pode perder de vista qual é o objetivo que se quer alcançar. Mas eu acho que a gente vive uma onda positiva no Brasil, acho que começa a ter um despertar, ainda tem muitos passos a serem dados, mas já tem alguns casos de sucessos muito importantes. Tenho visto já empresas de infraestrutura fazendo emissão de títulos ESG no Brasil e fora. Então, eu acho que a gente vem numa onda em que o próprio mercado, né, quando a gente fala dos títulos, não é uma panaceia, mas esses títulos, pela disciplina embutida, né, no uso do recurso dos títulos e no reporte que tem que ser feito, permite que os investidores cobrem o uso adequado do recurso que foi divulgado no lançamento desses títulos. Então existe aí um sistema de checks and balances, de diligência no uso do recurso, que eu acho que é bem importante, sobretudo quando a gente visa projetos de desenvolvimento, projetos de impacto. Muito legal. E nesse sentido até, como você havia dito, o banco ele funciona também como um legitimador, né, e um checador desses quesitos que precisam ser sempre cumpridos para que o título continue financiando, enfim, o propósito para o qual ele se estruturou, né? Sem dúvida, o banco faz isso, mas nós temos também auditores independentes que estão fazendo essa checagem para os nossos investidores. E nós esperamos, e já fazemos isso em alguns casos, queremos escalar, também financiarmos projetos que tenham esse caráter sustentável, em que nós tomamos uma parte do investimento, do crédito a ser concedido, mas tragamos outros players privados, às vezes públicos também, para participarem desses projetos. A gente já tem alguns casos bastante interessantes em que a gente atua dessa forma, né, liderando um sindicato de bancos, né, uma operação sindicada, um cofinanciamento. A gente pretende dar mais escala a esse tipo de experiência também. Eu acho super legal ter uma pessoa como você no Infracast que tem esse panorama global, né, e mostra pra gente que o Brasil, ele pode beber de experiências nacionais e internacionais interessantes, que muitas vezes, enfim, se compara com outros países com nível de desenvolvimento similar e que eventualmente trouxeram políticas criativas diferentes e que podem ser, de alguma forma, abraçadas no Brasil também. E 2,
que mostram que os projetos brasileiros eles estão competindo com projetos mundiais também. A corrida do capital, ela enxerga o Brasil assim como ela enxerga México, Turquia, China. Sem dúvida nenhuma. Aqueles que estão tomando as decisões de alocação global desses grandes investidores institucionais, eles estão olhando várias geografias que estão mais ou menos no mesmo patamar de risco-retorno, né, que é o que eles estão olhando. E eles vão onde for mais atraente. Então, de uma determinada maneira, o que a gente pode chamar, o que chamam no mercado financeiro de um concurso de beleza. E você tem que criar o ambiente de maneira que seja mais atraente, com todas as características que possam despertar um interesse maior, trazer a credibilidade, a confiança para a gente mobilizar esse tipo de recurso, tanto doméstico quanto internacional. E muito pensando no longo prazo e, sobretudo, numa trajetória de desenvolvimento nacional, de uma estratégia de desenvolvimento nacional, que é o que os países que tiveram grande sucesso desenharam e conseguiram executar. Perfeito. E passa por aquilo que você falou logo no início, pelo diálogo público-privado, né? Não adianta se fechar no seu silo e achar que não pode conversar, né? Não, tem que ser um diálogo público-privado aberto e de luz acesa, né? A pior coisa é quando não há o diálogo e as conversas ocorrem de portas fechadas e com as luzes apagadas, né? E aí as relações escusas, os modelos insustentáveis, né? Acabam ocorrendo. Eu acho que a gente precisa ter uma relação que passa pelo tema da boa governança, da transparência e de um objetivo de prestação de serviço de qualidade e de desenvolvimento nacional. Sérgio, super bacana. Adorei nossa conversa. Obrigada por ter vindo aqui na nossa Casa Infracast, assim que a gente está chamando. E eu estou, enfim, absolutamente honrada com a sua presença. Obrigada por ter aceito o meu convite e por esse papo tão gostoso. O prazer é meu, uma casinha mineira, e espero poder retornar outras vezes aí com novos projetos, novos desafios. Mas, de fato, muito honrado aqui, um prazer estar com vocês hoje. Já está marcado. Agora a gente tem que trazer o vinho para comemorar aqui essa operação, maravilha. Né? Cadê o Gabi? Cadê o Gabi? Ó o vinho. Tô falando. Olá. Aqui a gente tem uma fama mesmo. Porque eu comecei a servir... Na verdade, nem fui eu, foi minha mãe, que você conhece bem. Minha mãe começou a servir um monte de bebida. E aí a Gabriela Engler, ela falou assim, eu não quero vinho, eu quero cachaça. Agora está em Minas, a gente tem que vestir a camisa da cachaça. E aí isso viralizou e agora todos os nossos convidados a gente tem que ter um motivo para brindar. Ô Gabi, e eu, meu filho? Bom, eu sei, mas a gente vai, então eu vou fazer aqui, ó, vou fazer uma pinga aqui. Na pé pode ser nesse coisinho mesmo. Vem brindar também, meu amor. O que é isso aí? Isso aqui a gente finge que isso aqui é água, né? É água, pode ser vodka. Uma cachaçinha, ó. Aqui, ó, finge que é uma cachaça. Então vai, cachaça também. Podia ser de verdade. Dava até pra ser, até nessa coisa aí. Aos títulos verdes. Aos títulos verdes.